Bom dia, que a paz de Jesus esteja em cada coração nesta manhã. Então vamos falar um pouquinho hoje também, dando sequência à questão da Sagrada Escritura, falando um pouquinho sobre um ponto importante, que é entender quais eram os meios pelos quais a Sagrada Escritura era transmitida pelos antigos, tanto pelos antigos judeus, que depois, como herança, os antigos cristãos, os primeiros cristãos, acabaram, digamos assim, que se usufruindo desses meios de transmissão escrita e, digamos, se adaptando aos meios mais modernos para a época. Então vamos entender um pouco quais eram eles. Hoje, quando nós vemos uma biblioteca como essa que eu tenho aqui, logo pensamos que os livros sempre existiram, mas não foi bem assim. Nos primórdios, é lógico, desde que a sociedade existe, né? Desde que um aglomerado de pessoas existe, o homem tenta se expressar através de várias formas. Desde os homens das cavernas, que deixaram seus registros escritos nas paredes, até escritos em pedra, escritos em cerâmica, madeira, mas é óbvio que esses utensílios não são muito portáveis, então fica muito difícil de carregar. Então, com o tempo, eles foram se aprimorando. E quando nós falamos de Sagrada Escritura, ou seja, desde a Sagrada Escritura judaica a cristã, tem algumas formas que eram mais comuns de serem registrados esses textos. E é lógico que nós temos, quando você pensa em Sagrada Escritura, você vai lembrar da Bíblia, mas também quando você fala com os judeus ou você lembra do judaísmo, vai lembrar dos rolos. Então vamos falar sobre essa questão, rolos e livros. É importante saber dos materiais. Vamos se fixar na época do judaísmo, na época de Cristo. Você tinha à disposição dois materiais. Um era o papiro. Papiro é um material, é uma folha de origem vegetal, que é produzida através de um vegetal que existe, que é proveniente lá do Egito Antigo. Este vegetal era laminado e eram feitas páginas através do entrelaçamento dessas fibras desse vegetal chamado papiro. E, digamos, a prensagem, depois ele era, digamos, processado e você tinha aquela folha que lembra muito papel, que é o papiro. O papiro tinha algumas vantagens, que era mais barato, que era você colhia o papiro, porém também tinha uma desvantagem, porque dependendo da seca, estiagens, você poderia ter um aumento no preço pela dificuldade de encontrar o papiro. Também você tinha uma dificuldade porque ele era muito quebradiço. Se dobrasse ele, muita pressão, ele quebrava, né? Porque eram fibras. E também porque ele não era muito uniforme. Como ele era um entrelaçamento, então, mesmo com a prensagem, a folha ficava com um pouco de uniformidade. Para você escrever com a tinta, havia um pouco de dificuldade. Um outro material que era utilizado era o pergaminho. O pergaminho ele era de origem animal, ou seja, ele era feito de pele de animais, em geral peles de cabras, cordeiros, que eram recortados e esticados. Ele tinha algumas desvantagens e algumas vantagens. A vantagem é que ele era mais liso, né? A superfície dele era melhor, mais apropriada para a escrita, e tinha uma vida útil maior, durava mais. O papiro, com o tempo, como ele era uma fibra, né? Com o tempo ele tendia a se decompor mais rapidamente. E o pergaminho ele durava mais por ser feito de couro, ser feito de origem animal. Ele tinha uma outra dificuldade, que ele era mais caro, porque se você pensar que você precisava abater um animal para poder extrair o couro, para poder fazer todo o processo para que ele se torne um pergaminho, dava um pouco mais de trabalho, né? Tinha um custo mais alto. E, digamos, ele também tinha um problema sério, que era a dificuldade com a uniformidade.
ou seja, dependendo da região, se você tinha muita umidade, ele ondulava as páginas, né? Lógico, ele ficava ondulado, ele sofre essa ação da umidade e também vai acabar tendo ondulações. Então, esses eram os dois materiais mais comuns na época de Cristo. Para vocês terem uma ideia do preço, uma folha de papiro, para você comprar uma folha de papiro, mais ou menos, assim, para a gente poder levar ter um pensamento, uma folha de papiro custava o equivalente a 3 dias de trabalho de um soldado. O soldado precisava trabalhar 3 dias para poder comprar uma folha de papiro. Era caro. Escrever, na época antiga, era caro. Porque além do papiro, você precisava da caneta, dos suportes e dos estojinhos para carregar esse material, a tinta. Então tudo isso compunha o arsenal de um escriba, e isso ficava muito caro. Então, o que eram os rolos? Eu coloquei aí uma imagem típica dos rolos judaicos, né? Os rolos sagrados. Os rolos eram folhas de pergaminho alinhadas lado a lado, que formavam, digamos assim, uma faixa extensa. Esses rolos, eles tinham, em geral, enrolados ali, cerca de 10 metros de pergaminho alinhado. E, digamos assim, livros muito grandes eram divididos em 2 rolos, livros muito pequenos ficavam em um rolo só. Os profetas menores, que constam na Sagrada Escritura Judaica, eram alinhados em apenas um rolo. Então ele tinha suas dificuldades, ele era de difícil manuseio, porque eles eram grandes, então você tinha que colocar sobre a mesa. Se eles eram pequenos, você precisava ir com uma mão desenrolando e com a outra enrolando, dava muito trabalho, e especialmente era muito difícil de se encontrar as passagens, né? Para você procurar as passagens no rosto, você tem que dar muito trabalho, porque pela forma que ele estava alinhado ali. Mas era o meio de produção de texto mais comum na época do judaísmo. Tanto é que se você procurar lá entre os manuscritos que foram encontrados em Alexandria, no Egito, copiados no século II, 97% desses textos judaicos eram no formato de rolos. Nas bibliotecas antigas, se você fosse mesmo fora do judaísmo, você iria encontrar pequenos rolinhos como esse, com textos armazenados dentro de blocos. Assim eram as bibliotecas em tempos mais remotos. O judaísmo tinha um cuidado todo especial com os seus rolos. O rolo era lido nas sinagogas no templo. Quando você lembra de sinagoga, você vai sempre lembrar de leituras da Escritura Sagrada, e após a leitura ele era armazenado em vasos para que não sofresse a ação do tempo. Quando um rolo era identificado um erro, seja um erro de caligrafia ou um defeito no rolo, este rolo era retirado e colocado à parte, e só poderia ser lido novamente após o reparo, seja da letra, seja do estado geral do rolo. Então havia todo um cuidado muito especial com a questão da literatura sagrada dentro do mundo judaico. E aí nós temos o códice. Os códices, ou codex, eu prefiro codex em latim. O nome tem origem a algo que é mais anterior ainda a esse tipo de códex. Eram lâminas de madeira, que eram ligadas uma à outra e que serviam para anotações. Eram os códex, em latim, no tempo antigo. Só que também essa mesma palavra deu origem ao predecessor do livro. Então, porque com o tempo percebeu-se que, como o rolo era muito difícil de plotar, os antigos recortavam folhas de papiro ou folhas de pergaminho, costuravam as entre si e colocavam capas de couro duro ou de madeira para segurar, para proteger essas superfícies.
e formavam o que nós temos hoje, que são basicamente os livros. Possivelmente não foram os cristãos que inventaram o Codex, possivelmente teve uma outra invenção, mas com certeza foram os cristãos que divulgaram amplamente o seu uso. Tanto é que se você pegar 99% dos manuscritos encontrados ainda onde você consegue perceber de que formato ele era, todos 99% são no formato de Codex. A vantagem do Codex é que você conseguiria colocar até mesmo 2 livros, ou mais, ou todos, dentro de um volume só. Coisas que você poderia, por exemplo, um livro como Lucas, o Evangelho de Lucas, estaria disposto em um rolo de 10 metros, um rolo só. Imagine a dificuldade para carregar isso, a fragilidade que se tem para poder manusear. E aqui nós temos em um Codex ou em um livro todos os livros da Sagrada Escritura, inclusive do Antigo Testamento. Então veja a praticidade para você carregar num cavalo, no seu camelo, no seu alforje. Então você, na sua bolsa, você consegue levar com muita facilidade. Hoje nós temos minúsculos que você consegue levar até no bolso. Também uma das vantagens é que dá para escrever dos dois lados. Uma vantagem básica é que dá para escrever dos dois lados. Você deu a folha, dos dois lados da folha você consegue escrever. No rolo você escreve apenas em uma das superfícies. E também, especialmente, acho que o que mais atraiu os cristãos para este formato é que você consegue achar as passagens com muita facilidade. Com muita facilidade você encontra as passagens nos textos. Esse que está na minha mão não é um códice de pergaminho ou um códice, ele é um livro já no papel, só que é um livro do século XIX, então é um livro muito antigo, é uma Bíblia, pertenceu à minha avó, mas foi dado a ela pela tia dela, e anteriormente, não sei como ela conseguiu esta Bíblia, mas é muito antiga, você percebe pela letra, é escrita em português arcaico, mas dá para ter uma ideia de como eram os códex. Às vezes você vai perceber que antigamente, nos tempos antigos, haviam livros que ficavam amarrados, prensados. Por que é que se fazia isso? Esse processo de amarrar os livros, prensá-los, na verdade eram os códex, porque os códex eram feitos também de folhas de pergaminho. E como nós falamos no início do vídeo, as folhas de pergaminho eram feitas de origem animal. E então elas sofriam a ação, especialmente da umidade, especialmente na Europa, que tem um clima um pouco mais úmido, e começavam a se ondular. Então eles colocavam essas folhas de pergaminho entre 2 capas, e esta amarração ou afivelamento, tem alguns que tem umas fivelas, são para prensar, manter comprimido as folhas de pergaminho para que elas fiquem retas, para que elas não se ondulem. Por isso que você vai ver alguns livros amarrados ou com fivelas, não é para guardar nenhum segredo, é para manter as folhas, para manter a planicidade das folhas. Muito bem, muito obrigado por você ter ficado conosco em mais este vídeo. Que Deus abençoe você. A paz de Jesus.